E chegando mais um pouco aqui, falando dessa bonita aqui, da Sabina Spielrein, que eu tô estudando já faz um tempo, porque não é fácil, a gente tem que digerir, ler, reler para entender realmente. Tem textos dela aqui nesse livro do volume 2, no volume um também, que são traduzidos pela autora, que é a Renata Udler, né, que é mais fácil de falar do que Kronberg, e ela trouxe aqui uma visão hoje que me chama muito a atenção. A Sabina, ela foi uma das pioneiras, na verdade ela foi a pioneira a falar da psicanálise inserindo a criança, o tratamento de psicanálise para a criança, para a infância. Isso aqui é uma relíquia. Ela foi pioneira, ela veio antes mesmo da Emma Freud. Entenderam como é que é a coisa? Ela veio antes de algumas autoras que são muito conhecidas, como a Melanie Klein. Então, assim, e ela se dedica de tal forma, ela se entrega de tal forma para a psicanálise que, ao contrário de muitas pessoas que escreveram sobre psicanálise e que tinham as suas histórias e as suas análises como pano de fundo, mas não mostravam no livro que era sobre elas, ela se entregou tanto, conforme a Renata coloca aqui no livro, que ela escreveu a sua história, a sua maternidade, as suas questões, a história que também teve um relato da filha dela, a filha mais velha, Renata, e outras questões muito envolvendo o seu emocional, a sua história de troca de conhecimento e também da questão do romance e da frustração toda que ficou com o Jung. Então ela usa esse conteúdo como reflexão e autoanálise, ela usa isso nela mesma, e a forma que ela transforma a libido é escrevendo sobre ela mesma, né? Tem uma frase aqui que ela diz mais ou menos assim, que ela transformou a história que era escrita pela caneta do pai dela para a história que era escrita pela própria caneta, escrevendo sobre a vida dela, e ela deu a cara a tapa. Ela era muito ousada, e eu diria ainda mais, ela é muito ousada porque o que esta mulher fez como pioneiro da psicanálise e todo o trabalho que foi feito para soterrar essas informações, né, da psicanálise até recentemente, cara, é inaceitável. E ela teve também muitas questões, tipo, muitas teorias que as pessoas não mencionaram a Sabina, mas usaram os conceitos dela em suas teses. Não foi só sobre Freud e Jung. Então, aqui nesse livro, Dinamite Puro, tem isso. E tem também como é que ela pensava isso, o apoio que ela teve do Bleuler, né? Porque ele foi quem orientou ela na tese de doutorado, que foi a primeira escrita dela que sobre esquizofrenia, primeira escrita que teve um grande impacto na vida dela. A história dela é muito impactante, né? Ela começa a história sendo levada para um hospital como doente mental, naquele tempo que doente mental era tratado do tipo tortura, né? Porque não se sabia o que fazer com quem tinha doença mental, não sabia nem nada do básico. E ela foi a primeira paciente de psicanálise tratada dentro desse hospital por Jung. Com o tempo, aquilo ali se transforma numa questão de transferência e contra-transferência, né, termos psicanalíticos e tal, e eles vivem um romance que acaba em muita frustração e dor para Sabina, acredito também para o Jung, né, e assim, há a interferência do Freud aí nessa questão, ele interfere positivamente, porque aí ela começa a ter as suas próprias teorias. Teorias essas que até recentemente não tinham tiveram soterramento, né? Enterraram essas histórias e o nome dela. E ela está ressurgindo com muita força agora como uma pioneira, reconhecida como uma pioneira da psicanálise merecidamente. Então, assim, quando
ela entra e ela faz essa psicanálise aí com o Jung no hospital, ela se cura em 9 meses de algo que na época era incurável, ok, vai para a faculdade de medicina em Zurique, se forma como médica e psiquiatra e volta para esse mesmo hospital para trabalhar nele. É incrível, né, gente? Ela é a segunda mulher que entra pro Instituto de Psicanálise ou algo assim, né? O grupo lá que o Freud formou para sedimentar, para ancorar a psicanálise. Ela trabalha em vários contextos, em vários lugares. Ela trabalha ali com o Freud, depois ela vai para sua terra natal, lá para o seu país, que é na União Soviética na época, vai para Rostov, trabalha lá, faz parte também lá do grupo de psicanalistas, e lá ela faz um trabalho incrível também voltado para as crianças e também trabalha em outras áreas, porque a linguagem verbal e não verbal era algo muito importante para Sabina, e ela cria várias teses que são referências para teses que hoje a gente tem muito mais avançadas e que sem ler essa base aqui fica meio que sem o contexto, né? Então, assim, é importante trazer para quem estuda psicanálise, para quem estuda neurociência, para quem estuda educação, para quem estuda infância, para quem estuda neurolinguística e lá, né? Um monte de coisa que ela traz aqui nesse livro, a Renata, que ela faz esse compilado e ela diz, olha, quem é estudioso dessa área deveria ler estas obras da Renata Udler e as próprias obras da Sabina, para quem sabe ler nos idiomas que ela escreveu, grande parte em alemão. Como eu não sei, eu estou aproveitando aqui esse conteúdo porque ela foi muito leal ao que Sabina escreveu, as ideias que ela passou. A Renata passa muita sensibilidade e muito comprometimento em resgatar aquilo que tinha sido soterrado e dado como não válido até pouco tempo atrás. Então fica aqui mais um comentário sobre a Sabina Spiering. Super indico que vocês estudem, para quem é da área, leiam, releiam, rabisquem, coloquem post-it, chorem junto com a história, vejam o quanto é difícil se criar a estrutura do conhecimento quando a gente não tem nada a não ser uma grande vontade de chegar a um resultado legal. Então, ficou por aqui essa indicação e ficou por aqui também essa honra a essa grande pioneira da psicanálise e da psicanálise para as crianças, que foi a Sabina Spiering. Antes que eu esqueça, os livros que eu estou falando é Sabina Spiering, uma pioneira da psicanálise, tem obras completas, volume 1 e volume 2, que são os que eu estou lendo no momento, então eu vou falar só deles. E a organização, textos e notas é da Renata Udler Kronberg, tradução Renata Dias Mundt. Depois tem outros livros que eu vou trazer no decorrer por aqui.